Para o Pato Donald ganhar, desculpa, Donald Trump ganhar a eleição e atuar como presidente dos Estados Unidos, teve uma história por trás disso, teve um desenvolvimento. E o André, ele estudou, ele trabalhou, se debruçou sobre essas matérias. Então, André, eu queria te perguntar como é que surgiu, como é que o Donald Trump conseguiu esses palcos, como é que ele saiu de uma... essa aqui é para desenterrar. Como é que ele saiu de uma participação especial em Esqueceram de Mim 2 para virar presidente da República? Para quem não sabe, tá na cena do hall, tá? Quando o Macaulay Culkin pergunta onde é que fica a recepção. Aí é o Donald Trump que aponta para ele, caso vocês não saibam. Mas, enfim, como é que ele saiu de um figurante do Home Alone para virar presidente dos Estados Unidos? Bem, existem muitas formas de explicar isso, mas eu gosto de explicar isso e tentar compreender isso pelo que aconteceu com os dois principais partidos norte-americanos, o Partido Republicano e o Partido Democrata. O Partido Republicano, num momento muito distante no passado, ele era bem diferente do que ele é hoje, né? O Abraham Lincoln, que lutou pela libertação dos escravos, era republicano, e eu não sei se muita gente sabe disso, mas ele foi o único presidente de Estado, né, chefe de Estado, que recebeu uma carta de elogios do Karl Marx. Então, vocês verem como o Partido Republicano mudou. O Partido Republicano ele se tornou, no século XX, especialmente, um partido representante dos interesses das grandes corporações empresariais. Como as grandes corporações empresariais não correspondem ao interesse da maioria da população americana, ele também adotou setores da chamada direita cristã. Então ele se tornou uma coalizão entre interesses de negócios e interesses dos conservadores culturais, aqueles que são contra a liberação do aborto, aqueles que são contrários a casamento gay, embora na questão do casamento gay eles tenham lentamente mudado as suas posições, porque a maioria da população americana mudou a posição em relação a isso, e questões de conservadorismo cultural. E o outro bloco dessa coalizão republicana são os chamados libertários de direita, que defendem que o Estado deve praticamente deixar de existir. São aqueles que defendem um Estado mínimo para valer. E o Partido Republicano vem defendendo essa concepção há bastante tempo, mas ela só foi aplicada com mais força durante o governo do Ronald Reagan, não é? E os governos do Ronald Reagan começaram as duas administrações, ele foi reeleito, começaram a reforçar essa concepção de desmantelar a indústria americana. E isso de fato aconteceu. A indústria americana foi reduzindo a sua participação na economia global, e esses empregos foram indo para onde? Foram indo para a Índia, para a Coreia do Sul, foram indo para os chamados tigres asiáticos, foram indo para vários outros lugares do mundo e foram saindo dos Estados Unidos. E a classe trabalhadora americana foi entrando numa situação muito difícil. Então, o Partido Republicano ele foi aplicando essa ideologia de redução do Estado, redução do papel do Estado, de forma mais intensa durante o período do governo do Ronald Reagan, desfazendo muito do que tinha sido feito na administração Roosevelt, lá atrás. Né? Eles foram desconstruindo isso. E aí o que foi que aconteceu? O Partido Democrata, que vinha perdendo muitas eleições com uma onda anticomunista que estava fortalecida, inclusive porque foi fortalecida pela queda do Muro de Berlim, o Partido Democrata, já nos anos 90, assume uma estratégia de adotar muitas das ideias do Partido Republicano em sua plataforma. O Partido Democrata, que se intitulava liberais, mas na verdade tinha uma concepção de liberalismo que não era de Estado mínimo, seria mais próxima do que é o liberalismo social na Europa, que inclui algumas dimensões de atuação do Estado. O Bill Clinton ele se tornou um defensor feroz de uma política de controle do déficit público e de corte de gastos sociais e de favorecimento dos interesses das grandes empresas. Inclusive, durante o governo Clinton, nos anos 90, muitas reformas simpáticas às grandes corporações empresariais foram aprovadas.
Então foi durante o governo Clinton que a lei de falência que as empresas de cartão de crédito tentavam aprovar, já desde os anos 80, foi aprovada. Foi durante o governo Clinton que você teve a aprovação da privatização de muitas prisões e também da expansão da prisão de pessoas como um negócio, e aconteceu uma explosão da população prisional nos Estados Unidos, acabou se tornando o país com o maior número de presos do planeta Terra. Isso tudo aconteceu no Partido Democrata, com Clinton. Então você tinha um Partido Republicano trabalhando para as grandes corporações empresariais e o Partido Democrata, que também trabalhava para as grandes corporações empresariais, agora nem mais fingia, porque antes ele fingia um pouquinho. Tinha a influência de sindicatos, tinha alguns políticos que defendiam os interesses da classe trabalhadora, embora eles estivessem num polo dominado durante todo o século XX, exceto durante o período ali do Roosevelt e do Lyndon Johnson. Eles passaram a, nos anos 90, não mais fingir como os sucessores do Lyndon Johnson fizeram, ou tentar um pouquinho, como tentou o Jimmy Carter. Eles basicamente capturaram e aceitaram a dominação dos interesses corporativos, aceitaram ser financiados pelas grandes empresas, aceitaram tudo isso e passaram a se diferenciar do Partido Republicano quase que exclusivamente nas questões culturais. Então, basicamente, eles disseram para as pessoas, olha, a gente concorda com os republicanos em quase tudo em matéria econômica, mas a gente defende que o aborto seja legalizado, a gente defende que o porte à arma tenha checagem, a gente defende que, enfim, a gente defende talvez um pouco menos de intervenção direta nos países, a gente defende uma política de drones, que foi, por exemplo, o que o Barack Obama fez, que não fez guerra do mesmo jeito que o George Bush fez, através de invasão de tropa, mas matou um monte de gente via drone. Então, são políticas belicistas, mas com belicismo diferente, um tipo de atuação militarizada que não é da mesma natureza. São diferenças menores, mas são diferenças que existem. Eles usaram isso para se diferenciar. Eu chamo esses democratas da linha Clinton de democratas corporativos. E por que corporativos? Porque eles defendem os interesses das grandes corporações, assim como a maioria do Partido Republicano. Bem, o que foi que aconteceu com Donald Trump? Donald Trump chegou, viu isso, ele olhou para o Partido Republicano e percebeu que no Partido Republicano tinha muita gente que estava dentro do Partido Republicano por motivos culturais, mas que economicamente eles não necessariamente concordavam com o pensamento libertário de direita. Muita gente na base do partido não queria um Estado que não fizesse nada. Tem um cartaz famoso de um manifestante de direita dizendo assim, tire o Estado do meu Medicare. E o Medicare é um programa estatal. A loucura em relação a isso é porque, como esse programa ele é um programa que era visto pela população mais pobre e conservadora, o que às vezes os americanos chamam dos brancos white trash, gente branca, mas que é pobre, e é culturalmente conservador em vários estados americanos. Eles acham que por o Medicare ser bom para eles, e eles foram inculcados que tudo que vem do Estado é ruim, o Medicare não seria do Estado. Mas enfim, o que é que Donald Trump fez? Donald Trump rompeu com a ortodoxia do partido. Ele já era um cara famoso, ele já tinha chamado name recognition, o reconhecimento do nome. Ele era uma pessoa que, quando ia falar na televisão, todo mundo estava de olho, porque era muito conhecido como homem de negócios, e vendia muito a imagem de ser bem-sucedido. Por isso que muitos cassinos e prédios têm o nome Trump, mas Trump não é o dono. Ele vendeu o nome, mas ele não, na verdade, não é o dono de muitos desses prédios e cassinos. Embora ele tenha tido alguns, e a maioria foi até a falência. Ele não é um administrador dos melhores. Ele detectou essa cisão entre a elite do Partido Republicano e a base do Partido Republicano, e ele foi para os debates, enquanto todo mundo estava dizendo, vamos cortar Medicare, vamos cortar Medicaid, vamos reduzir o tamanho do Estado. Trump disse, não, o problema são os imigrantes, o problema são os mexicanos. Mas eu não vou cortar o Medicare, eu não vou cortar o Medicaid. E ao ter feito
isso, e ao ter feito uma outra coisa muito importante, que é enquanto todos os republicanos estavam dizendo vamos entrar nos grandes acordos comerciais do NAFTA, do TPP, Trans-Pacific Partnership, acordos comerciais que beneficiam quem? Beneficiam as grandes corporações empresariais. Trump chegou no debate e disse, vocês estão todos errados. Esses acordos sacanearam com a população e com a classe trabalhadora industrial. Esses empregos foram para a China, esses empregos foram para a Coreia do Sul, o que, aliás, é verdade. E aí, quando ele disse isso, ele se diferenciou de todos eles e ele fez uma oposição muito clara entre a elite do partido, que está agindo em nome dos interesses dos ricaços, e ele, que mentiu, obviamente, o Trump é um mentiroso, mas mentiu para a população dizendo o quê? Eu estou do lado de vocês, da classe trabalhadora empobrecida, que é conservadora culturalmente. Eu vou indicar gente evangélica, eu vou... No ponto de vista cultural, eu estou com vocês, mas do ponto de vista econômico, eu não estou com essa elite do Partido Republicano. Quando o Trump disse isso, e deixou isso claro nos debates, os números dele saíram de 10%, 8%, 10%, e foram para 18%, perto de 20%. E daí em diante, os números dele só subiram. E ele chegou a um percentual de votação dentro do Partido Republicano, com a base do Partido Republicano, que é culturalmente conservadora, mas que do ponto de vista econômico queria uma política econômica não de esquerda em todos os sentidos, mas queria uma política econômica contrária à globalização, que o pessoal da direita chama de globalismo, mas isso é uma conversa para um outro vídeo, porque globalismo na academia tem um sentido e na teoria da conspiração do Olavo de Carvalho tem outro sentido. Eu não vou querer falar sobre isso agora. Mas é uma concepção contra essa globalização e uma concepção nacionalista. Isso teve ressonância junto à base do Partido Republicano. E aí essa base disse, olha, essa elite republicana já esteve no poder várias vezes e continuou fazendo esses acordos comerciais. E a parte do eleitorado independente americano, que perdeu o emprego pela desindustrialização, quando aconteceu a disputa entre Hillary Clinton e Donald Trump, fez o mesmo cálculo, Bruno. Porque Hillary Clinton votou a favor desses acordos comerciais que favorecem as grandes corporações empresariais. Hillary Clinton chegou a dizer que o TPP era o padrão ouro de acordo comercial. E Trump bateu em Hillary a campanha toda por causa disso. Porque ela depois mudou de ideia, mas ele bateu nisso o tempo todo. É óbvio que ele estava mentindo. É óbvio que ele se tornou, quando foi eleito, um instrumento das grandes corporações. Mas ele se elegeu dividindo a classe trabalhadora. Ele viu que na classe trabalhadora existia uma possibilidade dele pegar parte dos votos que eram dos democratas por motivos econômicos, com política econômica, dizendo para eles, eu não vou assinar esses acordos comerciais, eu sou contra a China, contra esse pessoal que roubou seus empregos, eu vou trazer os empregos de volta, eu vou defender os Estados Unidos, o interesse americano. Quando ele disse isso, ele basicamente garantiu a trajetória dele de poder ascender ao poder. E só um comentário rápido, Bolsonaro e Boris Johnson na Inglaterra fizeram a mesmíssima coisa. Ou seja, eles identificaram, não com inteligência, no caso de Bolsonaro eu acho que foi quase acidental, inclusive porque a facada ajudou, mas as forças que apoiam Bolsonaro conseguiram identificar elementos que criam divisões na classe trabalhadora, e aí, enquanto parte da classe trabalhadora apoiou a esquerda, parte da classe trabalhadora apoiou o Bolsonaro, e com o apoio da classe trabalhadora, mais o empresariado, mais os neopentecostais, Bolsonaro se elegeu. Lá no caso da Grã-Bretanha é muito semelhante. O Brexit foi um elemento que foi utilizado para dividir a classe trabalhadora. E quando você divide a classe trabalhadora, você consegue que parte da direita ascenda ao poder. Desculpe ter falado demais, mas era uma pergunta muito complexa e eu, na verdade, fiz um resumo aqui. Isso foi um resumo, viu?